Senhoras e senhores, o Não Fale com o Motorista de hoje é com um cara sensacional, Daniel Rezende. Ele é o diretor do novo filme Bingo, Rei das Manhãs. Bingo is not just a clown, he's a trademark. We need pimenta. Pepper, do you like pepper? O programa do Bingo virou um fenômeno. Antes de ser diretor, ele já foi montador de vários longas-metragens, como Tropa de Elite 1 e 2, O Ano dos Meus Pais Saíram de Férias, Cidade de Deus foi o primeiro que ele montou, e ele já concorreu ao Oscar, foi na festa do Oscar e tal. É um cara do cinema nacional, gabaritado, pra falar sobre cinema e pra falar sobre o primeiro filme dele, que é o Bingo, Rei das Manhãs, que eu participo do filme. Tô bem felizão, e então roda a vinheta que eu quero bater esse papo logo com o Daniel Rezende. Obrigado. Obrigado eu, cara. Que isso, tá maluco? Muito obrigado por me chamar pra fazer o bingo reprovado. O bingo reprovado. Eu lembro quando você me chamou, você falou assim, a história do Arlindo Barreto. Eu falei, tá. Aí você falou, sabe quem é? Eu falei, não. Eu falei, então. Aí você me explicou e tal, e foi incrível. Mas vamos voltar antes de tudo isso. O primeiro filme que você editou foi qual? Foi Cidade de Deus. A gente vai dar um ataque lá na boca do cenoura, valeu? Precisando da namorada já. Bicho tá pegando minha gente, todo mundo quietinho. Sai. O primeiro já? Foi o primeiro. Caralho, bicho. Na verdade, eu comecei minha carreira com publicidade. Eu sou formado em publicidade. E aí eu fui trabalhar na O2 Filmes e acabei encontrando o Fernando Meirelles. Finalizei muitos comerciais pra ele. Depois eu comecei a montar os comerciais dele. E aí... Fiz um comercial, acho que é de Ajinomoto, não me lembro, com Bruce Willis. Oi, eu sou o Dr. Ângelo Mota, engenheiro de alimentos da Ajinomoto, e vou falar sobre sabor. Bom, a maioria dos alimentos que vêm da natureza tem glutamato, que é um dos principais componentes do sabor. Na verdade, foi ali que eu comecei. Eu não montei o comercial do Bruce Willis, né? Precisava fazer um making off ali com os erros de gravação do Bruce Willis. E aí o montador não podia fazer. A agência tinha pedido e eu, que não sabia montar, nunca tinha montado nada, virei pro Fernando e falei, cara, posso tentar passar essa madrugada aqui e tentar fazer? E aí passei a madrugada, virei à noite, peguei todo o material dele, fiz, mostrei pro Fernando, ele adorou. Ele mostrou pra agência de publicidade e aí depois disso, no próximo comercial, que era acho que um comercial de Parmalat, ele me chamou pra fazer, pra montar o comercial. Cara, já começou. Você lembra qual era esse comercial de Parmalat? Cara, era um comercial de um bolinho, assim, que o menino se vestia de armadura pra ir no colégio, porque todo mundo queria roubar o bolinho dele. Deve ter em algum lugar, assim, legal. Mas é um comercial... Esse foi o primeiro que você montou. Que comercial grande você editou que a gente pode ter visto? Eu fiz comercial pra Coca-Cola, fiz comercial pra Parmalat. Isso faz tempo isso, cara, eu vou revelar a idade aqui. Então eu fiquei alguns anos montando os comerciais do Fernando, até que ele foi fazer o Cidade de Deus, e eu nem fui a primeira opção de montador, dei essa sorte, na verdade. Cara, que demais. E eu nunca tinha montado, na verdade, nada mais do que comercial de 30 segundos. Eu nunca tinha feito um curta-metragem, não sabia muito essa coisa, contar a história mesmo, né? Tive que aprender na porrada. Aí depois que você começou a editar filme, você ficou editando só filme ou não? Você fazia publicidade e filme? Eu acho que depois do Cidade de Deus, eu até fiz um pouco de publicidade, mas aí acabei só fazendo filme mesmo. E com Cidade de Deus você concorreu ao Oscar. Teve esse lapso, Teve esse erro da academia, né? A academia erra. Erra bastante, mas esse foi o único que eu achei um erro divertido e interessante. Você chegou a ir lá pra premiação? Lá não? Opa! Você já foi no zoológico? Já. É igualzinho, só que em vez de ter animal tem celebridades. Então você passa assim e fala, é um exemplar de Nicole Kidman. Entendi. Olha um exemplar de Angelina Jolie. Entendi. Você vai vendo exemplares dessa fauna. Depois do Cidade de Deus, é claro que foi o teu primeiro filme, foi indicado ao Oscar. A partir de então você virou o montador mais cotado do Brasil, não? Não sei se mais cotado, mas eu acabei dando a sorte de trabalhar com os melhores diretores e ter acesso a convites de filmes muito legais. É o primeiro filme brasileiro indicado na montagem, não é não? Na história? Indicado em montagem, seguramente. E aí depois disso você fez uma caralhada de filme. Eu fiz, eu não vou lembrar todos agora, mas depois de Cidade de Deus eu fiz Narrador de Javé, Diário de Motocicleta, O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, Tropa 1, fiz As Melhores Coisas do Mundo, Tropa 2, aí depois internacionalmente eu fiz O Árvore da Vida, fui um dos montadores do Árvore da Vida do Terrence Malick, fiz a versão do Zé Padilha do Robocop, aí com o Fernando Meirelles fiz Ensaio sobre a Cegueira, fiz 360 com ele também. Vou voltar só uma coisa lá atrás, uma lenda que me contaram e depois eu confirmei com você, mas eu quero deixar registrada essa lenda. No Tropa de Elite 1, a história não era sobre o Wagner Moura, é isso? É isso. A história era sobre o André. Mas o filme, na verdade, ninguém tinha muito percebido isso. Ele foi escrito sobre um personagem que tá entrando na Polícia Militar do Rio de Janeiro. E é um personagem que não sabe muito o que ele quer. Ele não sabe se ele quer ser advogado, tá estudando pra ser advogado, ou se ele entra na polícia pra pagar as contas. E depois, lá dos 50 minutos, no final, metade do filme, ele acaba indo pro treino do BOP. E aí ele entende o que ele quer. A gente, na verdade, não gosta de personagem que não sabe o que quer. Essa é a grande questão. Como
Como público, né? Como público. Você não se interessa pro protagonista se ele não sabe o que quer, você fala, mas vai merda você, cara. Além disso, o personagem do Capitão Nascimento era um personagem que não só sabia o que quer, mas era um personagem muito forte, que aparecia da metade do filme pra frente. Ele aparecia no começo, mas ele entrava como personagem e ele foi interpretado pelo Wagner Moura, que é difícil de competir. Poucas pessoas que assistiram um filme durante a montagem falavam, puta, o filme é legal, tal, mas ele demora 50 minutos pra começar. E a segundo comentário que todo mundo falava, mas o Wagner Moura, hein? E era quando o filme virava ação mesmo. Tinha um foco narrativo. Sim. Então a gente resolveu subverter e fazer um filme sobre o Capitão Nascimento. Que ele quer se aposentar. E a gente mudou tudo, remontou o filme inteiro, sem filmar mais nenhuma cena pra isso. É uma decisão muito corajosa, porque você tem um filme, aí de repente você monta outro filme. Com o mesmo material. Não, você monta um filme que não foi produzido, né? Que não foi filmado pra aquilo. Exato. E aí, em que momento de tudo isso que você falou, eu acho que eu quero mesmo é dirigir? Então, na verdade... Antes de tudo, né? Antes de tudo. Vou confessar um negócio que eu nunca confessei pra ninguém aqui, mas por favor, vou confessar pra você. Quando eu era moleque, o sonho da minha vida era ganhar o Oscar por ter feito uma adaptação cinematográfica do Caverna do Dragão. Não tô vendo graça nenhuma. Eu estou gostando. O que está acontecendo? Onde estamos? Esse era o sonho de moleque. Calma que pode acontecer ainda, cara. Não fizeram não, cara. Fizeram uma merda. Não fizeram, né? Não, fizeram um filme inspirado no jogo, mas não inspirado no desenho. Sim. Que foi um sucesso absoluto aqui na nossa geração. Ih, mas calma que você tá chegando lá, cara. Você vai fazer a Turma da Mônica agora. A Turma da Mônica pra Caverna do Dragão é uma mudança de canal nos anos 80, cara. Pô, fazer a adaptação da Caverna do Dragão, porra, isso é muito do caralho, cara. E aí em 2008 eu fiz um curta-metragem com o Wagner Moura e o Augusto Madeira. É incrível, cara. Chamado Blackout, que era uma brincadeira, porque era um plano sequência. Exatamente, é muito divertido. O cara, depois de ter editado o filme pra caralho, concorreu ao Oscar, fez um curta-metragem que não tem corte. E é mentiroso, porque tem corte. Sério? Tem, mas tem uns cortes escondidos. Ah, danado. Mais da metade dele não tem corte, depois a última metade tem alguns cortes. Mas o Morphe foi bem feito ali. Como apaga a luz e fica totalmente escuro. Ah, entendi. A gente rodou em negativo, rodou em 16mm. E eu não tinha muito negativo, porque eu peguei um negativo de graça lá na O2, né? Umas sobras. Umas sobras. Quando fica completamente escuro, a gente nem rodou negativo, só gravou o áudio. Gravava o áudio. Calma aí, velho. Tá com o celular aí? Cara, que incrível. Então tem ali uns 3 ou 4 cortes, na verdade. Legal. O Bingo tem uns 3 ou 4 planos sequências muito grande, né? Tem. Acho que é uma fixação minha, como vim da montagem, de poder fazer nos filmes cenas que não dependam da montagem. Sim. E aí eu descobri, na verdade, no Blackout, que o plano sequência não é que você não tem montagem, você tem. Só que você faz ao vivo na filmagem. Exatamente. É um teatro. É ritmo, você vai lá, o balé da câmera, te dão os enquadramentos e o timing dos atores, você tem que ter a precisão na hora. Que não é o ritmo que você conserta na edição. Se não foi filmado num ritmo na hora, fica frouxo. Cagou a cena. Cagou a cena. Como foi chegar até o Bingo? Se eu não me engano, quando você me chamou foi na gravação do comercial do YouTube. Você lembra que ano foi isso? Se conheceu nesse comercial, que você foi fazer teste VT para outro comercial. Exatamente, do Coco, que eu não passei. Acho que te chamaram, faz esse aqui também, que era uma participaçãozinha. Eu insisti pra fazer. E aí eu falei com a Cecília, Homem de Melo. Exatamente. Eu falei, deixa eu fazer teste pro comercial do YouTube. Aí o produtor tava do lado dela, o produtor me mediu e falou assim, você não tem um perfil? Aí eu falei, pô, eu queria muito fazer. Aí ele, mas você realmente não tem um perfil. A Cecília falou, deixa o cara fazer, faz o teste aí. Não, e como você também, né, é da internet, o Gui também achou que podia dar mas pra mim era muito importante fazer. Cheguei quando falaram assim, putz, é pro canal do Manual do Mundo. Eu falei, incrível, eu acho o Iberê foda. Ele é muito incrível. Ele e a Mari são incríveis. A coisa mais maluca do planeta é que eu insisti pra fazer esse comercial. A gente não teria se conhecido. Exatamente. E aí eu olhei, lembro que eu vi o teste VT, eu falei, cara, quem é esse maluco aqui, ó, nessa regalada de olho engraçada aqui, ó? Quero conhecer esse cara aqui. Cara, que incrível isso, cara. E aí você me falou a história do Arlindo Barreto e tal, que ia fazer o filme e que você tinha lido uma entrevista dele na Piauí, foi isso? Foi, eu li uma matéria na revista e achei a história dele tão incrível, uma história de vida tão maluca, cara que viveu tantas vidas numa só, e eu tava procurando um projeto pra ser o primeiro projeto como diretor de longa-metragem, e ali eu achei uma história de personagem, que é o que eu gosto, de tentar entender o ser humano, um cara que quer achar o seu lugar sob os holofotes, quer ser reconhecido como artista e acaba encontrando, e quando ele encontra, ele tá atrás de uma máscara que ninguém sabe quem ele é. Eu sou a porra do Bingo, caralho! Eu sou a porra do Bingo, caralho! Tinha uma história pai e filho que me interessou muito, um cara que apresenta um programa infantil que representa a pureza, a inocência com toda a criançada, mas acaba se distanciando do filho. Se você contar, o papai perde o emprego. Bingo!
que adianta ser o bingo se ninguém mais pode saber? Isso rolou na vida real também? Super rolou. Tem uma frase que tá no filme e que tava nessa matéria que o filho um dia tá completamente diferente do que aconteceu na vida real, porque a gente ficcionalizou tudo. Claro. Mas eu vou dar um pequeno spoiler aqui, mas o menino diz pra ele uma hora na vida real: você é o único pai que brinca com todas as crianças menos comigo. Puta merda. E aquela frase pra mim, eu que sou pai, trabalho com cinema, às vezes a gente fica longe do filho, isso na minha cabeça deu um nó. Tem uma puta história aqui, a gente precisa encontrar um grande filme. E aí foram anos de trabalho de roteiro, inclusive você participou disso, porque eu dei o roteiro pra você ler, pedir piada e tal. Piada, você foi muito parceiro. Tô aí, cara. E aí falei, cara, peraí, preciso dar um personagem pra você fazer. Aí você pediu pra eu fazer um personagem que foi cortado depois. Exatamente. Quando você me chamou, você me apresentou um personagem que era um pipoqueiro, que aparecia no final do filme, e tinha a ideia do palhaço, reprovado. Eu falei, o pipoqueiro me parece interessante, porque o pipoqueiro aparece numa parte interessante do filme no final, vai ser legal. Nota, não tem pipoqueiro no filme, tá? Não tem pipoqueiro no filme, cara. Quando a gente foi ler o roteiro pela última vez com todos os produtores, eu falei assim, mas não tem pipoqueiro? Aí o Daniel falou, não tem, mas aí tem um palhaço que eu acho que você vai fazer bem. Eu falei, então vamos no palhaço, cara. E ele faz o palhaço 1, né? Tá eu lá nos faço créditos, o palhaço 1, cara. E o mais incrível do palhaço 1 é que o palhaço 2 é o Gulani, que é o produtor do filme, cara. Eu chamei Rodrigo Fernandes pra fazer o palhaço 1 e Caio Gulani, que é o produtor do filme, pra fazer o palhaço 2. E por que não pôde usar Bozo? Eu sei a resposta, mas aqui tem assistindo vai se perguntar. Na verdade, assim, quando eu li a matéria sobre a vida do Arlindo Barreto, aquela história de vida foi tão impressionante, tão maluca, que a gente queria contar uma história que fosse inspirada naquela vida. Uma das primeiras decisões que a gente tomou foi ficcionalizar tudo. E eu nem considero o filme uma cinebiografia. Não é nem o Arlindo, é o Augusto. É o Augusto. A gente criou um personagem próprio, porque aí a gente poderia ter liberdade total de fazer o nosso filme, com a nossa história, com o nosso personagem, pra contar a história da vida desse cara que quer achar o seu lugar sob o holofote. Claro. Você pode caminhar em paralelo à história real sem ter que ter o compromisso de contar a história como ela aconteceu. Exatamente. O único nome real que tem no filme é da Gretchen. Exatamente. Na vida real, o Arlindo Barreto e a Gretchen tiveram realmente um caso. Não foi exatamente ali do jeito que tá no filme e tal, mas eles namoraram. Uma das coisas que era muito legal fazer nesse filme é poder falar sobre a nossa cultura pop, porque eu acho que o nosso cinema explora muito pouco. Totalmente. Acho que o nosso cinema explora muito questões sociais, questões políticas, questões da nossa cultura regional. Eu achava que esse filme tinha a oportunidade de poder falar da cultura pop, da televisão no Brasil dos anos 80. Total, nostalgia incrível. Tem muitos elementos do filme pra quem viveu a época, desde Aquaplay, fita cassete BASF, Quixute, tem até o comercial do pirocóptero. Pirulito que voa, voa, pirulito que vai voar. Quem gosta de mim é ele, quem gosta dele sou eu. O filme do Bingo tem uma coisa muito do Tropa de Elite 1 e 2, que são umas frases muito bem ditas. Bando de burguês, safado! Que até na época do Tropa de Elite virou funk. E o Bingo tem umas frases assim também. Tem uma hora que o Bingo fala que é incrível, que ele fala assim: Estamos em plenos anos 80. O que as crianças precisam é... bater um fio pro Bingo. Isso que é o futuro. Isso é engraçado pra caralho. Plenos anos 80. Estamos em plenos anos 80, a gente tem que fazer isso aqui. Cara, isso é muito engraçado, porque são os caras lá atrás falando assim, pô, a gente tá no futuro, cara. Exatamente. Os carros vão voar daqui 20 anos. E a gente vê o cara caindo, abrindo espacato, fazendo Sweet Dreams, sabe? E eu achava isso incrível, e eu queria que tivesse um ícone pop dos anos 80, pelo menos um, só pra dar a cerejinha do bolo. E eu falei, cara, tem que ter a Gretchen no filme. E como eu sou um fã absoluto da música Conga, Conga, Conga... Porra! E aí a gente fez questão de ter, a gente falou com a Gretchen super topou, tá no projeto, assim, CD, a imagem, a música e tal. E a Emanuele Araújo, que tá mulher espetacular, hein? A vida não é brincadeira, não. Não, e ela encarnou a Gretchen de uma maneira, ela passou meses se preparando, ensaiando. Cantora, dançarina e atriz. E atriz, então ela foi perfeita pro papel, ela tá incrível no filme. Ela tá incrível, cara. E realmente o Vladimir é diferenciado, cara. Eu já vi alguns outros filmes com o Vladimir. Esse é o Capitão Nascimento do Vladimir, né, não? Eu não sei se eu faria exatamente essa comparação. Esse é o Bingo do Vladimir? Esse é o Bingo do Vladimir. Mas essa comparação é até engraçada pela realidade das coisas, né? Porque o filme, de uma certa forma, foi pensado e escrito e era pra ser protagonizado pelo Wagner Moura. O viralzinho é muito bom, cara. Vlad, esse personagem foi escrito pra mim, você sabe disso. É lógico que eu sei disso, né, Wagner?
É lógico que eu sei disso, Rei. Aliás, pô, você botou pilha pra fazer. Você disse não, Rei. Você negou esse personagem. Sim, mas abriu a brecha. Agora eu posso, agora eu tô aqui. Ficou bom, né? Ficou bom pra E a gente resolveu brincar com isso depois. A ideia de fazer o bingo foi lá um pouco quando a gente filmava o Tropa de Elite 2. Caramba, muito tempo. Faz bastante tempo. E como a gente tinha filmado o Blackout juntos, né? Eu e o Wagner. E aí quando veio essa ideia, ele super topou. E durante anos a gente falou de fazer o filme. Ele ia fazer, o universo conspira de tal forma que ele não pôde fazer. Foi fazer Narcos, tinha outros projetos e tal. Foi o próprio Wagner que falou, olha, tem um ator que poderia fazer esse filme, que é o Vladimir, você tem que conhecer ele, tem que falar com ele, vai falar com ele. Mandei o roteiro pro Vladimir, fui encontrar o Vladimir, ele sentou na minha frente e ele falou 2 ou 3 frases ali. Ele falou, cara, esse é o papel que eu esperei minha vida inteira pra fazer e eu vou fazer ele de uma maneira... tinha uma coisa tão Augusto ali, de querer pegar e fazer o melhor, e ser o melhor, e não sei o que lá. Eu vi no olho dele que eu falei, cara, esse é o Augusto que eu tô procurando. Vai ser esse cara. E o universo faz as coisas acontecerem. E ele que já é um grande ator, que tem um time de comédia foda, incrível, exatamente. que é um ator dramático, que é um ator completo, pra encarar esse personagem não era qualquer um, cara. É um personagem bastante complexo. Ele é muito engraçado, mas a carga dramática é muito pesada. Eu nunca vi um ator se entregar de uma forma tão visceral quanto o Vladimir se entregou, e isso tá na tela. Aliás, a gente tá sorte de todo o elenco, né? Leandra Leal arrebenta. Essa é a grande chance da minha vida, você não vai estragar. Augusto Madeira, que já falamos dele aqui. O bingo fez sucesso, o bingo tá feliz. Então não pergunte ao bingo onde ele mete esse nariz. Tenho muita vontade de entrevistar o Augusto Madeira. Ele é o brasileiro que mais fez filme nacional. Talvez seja um dos melhores atores que a gente tem no Brasil. Então eu faço questão de falar o nome dele aqui, assim. Muito. É um cara incrível. E o personagem dele foi escrito pra ele. E ele pegou um personagem que era um personagem relativamente pequeno e transformou numa das grandes joias desse filme. E as suas próximas coisas agora são a série da Lava Jato Netflix, Laços da Turma da Mônica. Fazer Laços da Turma da Mônica. O cara parou na cultura pop do Brasil, parou ali nos anos 80, que é, né, a década. Quem vai cheirar cocaína na Turma da Mônica? Não, o louco? Pelo amor de Deus. O louco, né? Só passa correndo atrás. Uhul! Yay! Turma da Mônica! Não entra nessa comparação, não. Turma da Mônica é um projeto de muito do coração, muito carinho. Assim, acho que todos nós, gerações e gerações do Brasil, meu pai, eu, meu filho, todos nós aprendemos, né, de alguma forma aprendi a ler com a Turma da Mônica. Totalmente. É um projeto muito difícil no sentido da responsabilidade, que é você... É o primeiro live action da Turma da Mônica, né? Personificar em carne e osso um consciente coletivo de gerações e gerações. Sou muito animado, o roteiro tá muito legal. Daniel, muito obrigado, cara. Obrigado eu pelo convite. Pelo papo, aí. Muito obrigado pelo convite do filme. Imagina. Muito legal fazer o bingo. E o filme realmente tá muito do caralho, porque ele é diferenciado. Então, se você tem mais de 16 anos, dia 24 de agosto, no cinema do Brasil. Do Brasil inteiro. É um filme que é muito legal de ver no cinema, porque a gente cuidou muito da qualidade técnica, fotografia, direção de arte. A trilha sonora do filme é incrível. A gente vai lançar a trilha sonora. Fiz questão de ter a trilha sonora no Spotify, que vai sair junto a trilha sonora do filme. Que legal. E a trilha sonora que inspirou o filme. Eu vou botar um outro playlist de todas as músicas que me ajudaram a compor. Dá pra fazer uma festa nos 80, incrível. O roteiro tava cheio de indicação de música, né? E algumas músicas não entraram, então elas vão estar lá na playlist também. Maneiro. Super legal. Obrigado, Dani. Obrigado a você. Então me deixa ali na esquina, por favor. Deixa. Então vai encontrar com o teu fornecedor ali. Tá maluco?